Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. E hoje, então, o tema da reflexão é como ensinar os nossos filhos. E o versículo do tema-chave, então, está em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Quando a gente fala desse tema de educar filhos, de ensinar filhos, a gente sabe que é algo muito difícil, onde nós pais buscamos muitas respostas em Deus para tentar acertar, na criação dos nossos filhos. Mas e segundo a palavra de Deus, a Bíblia também fala sobre isso, que é o que Provérbios ele está dizendo aqui. Aqui Salomão ele escreveu exortando e falando com os pais: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque a palavra de Deus é onde nós devemos instruir os nossos filhos. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela serve para repreensão, ela serve para inspiração, para correção, e a palavra de Deus, ela também serve para o ensino. Nós devemos ensinar a admoestar os nossos filhos conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Nós devemos corrigi-los conforme a palavra de Deus. Aqui ele está deixando um conselho dizendo: ensina a criança no caminho. Qual é o caminho? É Jesus Cristo, a verdade e a vida. Ensina a criança, e depois ele diz: ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Eu creio nisso, queridos. Eu creio porque foi assim que aconteceu na minha vida. Eu fui ensinada em Deus pela minha mãe desde o meu primeiro ano de vida. Nós morávamos na igreja, minha mãe era zeladora. Sim, a nossa casa era no pátio da igreja. Nós fomos ensinados em Deus. E depois de um certo tempo na minha mocidade, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas como diz aqui o conselho de Salomão, não se desviará dele. Eu voltei para Jesus Cristo. Depois de um tempo eu voltei porque a palavra se cumpre na nossa vida. Depois que você é ensinado uma vez em Cristo Jesus, você não consegue mais se desviar do caminho dele. Você sempre vai voltar, porque você sabe que esse é o único caminho. Você sabe que essa é a única verdade. E eu digo mais do que ensinar. O que complementa na vida dos nossos filhos, além do ensino, além daquilo que nós falamos, queridos, são as atitudes que nós temos em relação a eles. A atitude que nós temos em relação a Cristo, porque muitas vezes a gente passa uma mensagem para os nossos filhos daquilo que nós não vivemos. Então, quando nós cobramos que os nossos filhos estejam em Deus e busquem a Deus, nós devemos ser o maior exemplo dos nossos filhos, porque eles são os nossos seguidores. Os nossos filhos são os nossos imitadores. Então, como que eu vou cobrar que eles busquem ao Senhor se por muitas vezes eu sou descomprometida com o Senhor? Se muitas vezes eu não dou esse exemplo de buscar ao Senhor, de me santificar ao Senhor, e nós queremos então que os nossos filhos obedeçam à lei do Senhor, mas muitas vezes nós não obedecemos à lei do Senhor. E o que me fez voltar para os caminhos do Senhor foi o exemplo que a minha mãe me deu. Ela não somente me criou e me exortou toda a minha vida na infância pela palavra do Senhor Jesus, uma mulher que serve a Deus, uma mulher guiada pelo Espírito Santo, que não tira uma palavra que contém nas Escrituras, mas em tudo ela segue a Deus verdadeiramente. Ela não só me instruiu na palavra, mas ela deu exemplo de vida com Deus, o exemplo de uma mulher guerreira, uma mulher que passou por lutas, mas permaneceu em Deus, uma mulher que foi provada em todos os sentidos da sua vida, mas ela permaneceu em Deus, ela foi aprovada por Deus, e esse foi o exemplo da minha vida. Então, mesmo quando eu me afastei do Senhor, eu tinha um exemplo de uma mãe que servia, que continuava, que prosseguia, que permaneceu em Cristo, não importa o que acontecesse. Assim eu também voltei para o Senhor. Eu digo para vocês, Cristo é a melhor escolha da minha vida. Viver para Cristo, queridos, é a melhor escolha da nossa vida. Então, queridos, que nós possamos ser o exemplo dos nossos filhos. Quando a gente fala em mudar uma geração,
está nas nossas mãos o poder também de mudar essa geração. Começa dentro da nossa casa, começa no seio da nossa família, começa com os nossos filhos, porque se lá fora nós temos uma geração que está tão corrompida, é porque essa geração também, além da base dela não ser Cristo Jesus, ela teve dentro das suas casas muitas vezes um mau exemplo também. E então, queridos, que nós possamos usar a palavra de Deus para instruir os nossos filhos, para exortar os nossos filhos, para admoestar os nossos filhos, e possamos ser um exemplo de servas e servos em Cristo Jesus, para que os nossos filhos sejam nossos imitadores, assim como nós devemos ser imitadores de Cristo. Amém, queridos? Um abraço e um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.